O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Ele pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que a diretoria de benefícios estava cortando ali os equites, estava fazendo uma auditoria em cima deles, alguns servidores receberam ameaças. Isso foi falado lá dentro. O coordenador que estava atuando em cima dos equites e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período onde que estavam enviando ali as auditorias dos descontos associativos. No depoimento, o servidor disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal em comparação com outras associações, que em janeiro de 2020, a Conafer tinha cerca de 80 mil filiados com desconto nos benefícios previdenciários e em outubro de 2020 esse número superou 250 mil. Nesse mês, o acordo da Conafer estava suspenso. O Jornal Nacional teve acesso ao termo que foi assinado 2 vezes por Carlos Roberto, como presidente da associação e como funcionário. No depoimento, Carlos Lopes disse que a Conafer ou seus integrantes não foram responsáveis pela inserção de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Mas sim, se tal fato ocorreu, a responsabilidade seria da Dataprev, empresa pública federal que processa os pagamentos do INSS. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que entre 2019 e 2020, Carlos Roberto e a esposa dele, Bruna Braz, negociaram 5 imóveis, incluindo uma fazenda avaliada em 3 milhões de reais. Ainda em 2021, a Justiça do DF decidiu que a competência para investigar o caso era da Polícia Federal, mas a operação para desarticular o esquema só ocorreu em abril de 2025, que acabou levando à queda do ministro da Previdência e do presidente do INSS. Leonardo Rolim disse que a mudança de atribuição das diretorias que analisavam os contratos das associações ocorreu de forma racional, em um processo de reestruturação do INSS, que ele deixou a presidência do INSS em outubro de 2021 e que não sabe o que aconteceu com os contratos depois disso. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade à denúncia que um servidor do INSS apresentou à Polícia do Distrito Federal. 5 anos atrás, em 2020, ele fez um alerta sobre desvios ilegais em benefícios de aposentados e de pensionistas. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Ele pediu para não ser identificado, mas aceitou conversar sob a condição de anonimato. Na época que a diretoria de benefícios estava cortando, os ACPs estavam fazendo uma auditoria em cima deles, alguns servidores receberam ameaças, foi falado lá dentro. O coordenador que estava atuando em cima dos ACTs e também o diretor. Eles receberam ameaças justo no período onde que estavam enviando ali as auditorias dos descontos associativos. Depois da denúncia, a Polícia Federal abriu uma investigação que foi encerrada no ano passado sem nenhum indiciamento. A Polícia Civil do Distrito Federal começou a investigar os descontos indevidos em 2020, depois que aposentados do INSS fizeram denúncias ao Ministério Público. O servidor foi chamado para depor em fevereiro de 2021. Ele repetiu as denúncias de descontos irregulares em benefícios feitos pela Conafer, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. No depoimento, o servidor disse que em 2020 houve um aumento repentino e anormal em comparação com outras associações, que em janeiro de 2020 a Conafer tinha cerca de 80 mil filiados com desconto nos benefícios previdenciários. E em outubro de 2020, esse número superou 250 mil. Nesse mês, o acordo da Conafer estava suspenso. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017
e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Na época, a Conafer chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Um relatório da Controladoria Geral da União mostra que a Conafer foi a entidade que mais aumentou o volume de descontos entre 2019 e 2024 em números absolutos, passando de R$ 400 mil por ano em 2019 para 57 milhões em 2020 e 202 milhões em 2023. Em março de 2021, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Ele se recusou a informar quanto recebeu de rendimentos, alegando a existência de um termo de confidencialidade. O Jornal Nacional teve acesso ao termo, que foi assinado 2 vezes por Carlos Roberto, como presidente da associação e como funcionário. No depoimento, Carlos Roberto disse que a Conafer ou seus integrantes não foram responsáveis pela inserção de descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas, mas sim, se tal fato ocorreu, a responsabilidade seria da Dataprev, empresa pública federal que processa os pagamentos do INSS. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que entre 2019 e 2020, Carlos Roberto e a esposa dele, Bruna Braz, negociaram 5 imóveis, incluindo uma fazenda avaliada em 3 milhões de reais. Ainda em 2021, a Justiça do DF decidiu que a competência para investigar o caso era da Polícia Federal, mas a operação para desarticular o esquema só ocorreu agora em abril de 2025, que acabou levando à queda do ministro da Previdência e do presidente do INSS.